Imagine um futuro tão sombrio, tão aterrorizante, que nem a morte seria um alívio. Apocalipse 9:6 nos diz: E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Uma frase de calafrio, não é? O que será tão horrível que as pessoas implorarão pela morte, mas ela se recusará a vir? Esse capítulo nos leva para um cenário de pesadelos. É o retrato de um apocalipse real, onde o caos domina e forças além da nossa compreensão são libertadas sobre a terra. Imagine uma montanha em chamas lançada ao mar, uma fumaça espessa que escurece o céu. E então, as criaturas. Criaturas que desafiam a lógica e a sanidade. Gafanhotos, mas não como os que conhecemos. Essas criaturas têm rostos humanos, cabelos como os de mulheres e dentes afiados como de leões. Armados com ferrões venenosos, saem de um abismo sem fundo buscando suas presas, qualquer um que não tenha o selo de Deus marcado na testa. Um verdadeiro exército demoníaco, pronto para caçar e atormentar aqueles que não são protegidos. E o pior de tudo, não há para onde fugir. Mas isso é apenas o começo. 4 anjos caídos, seres de pura maldade, aguardam acorrentados para serem libertos no momento exato. E quando isso acontecer, o mundo jamais será o mesmo. Eles são soltos com um único propósito: espalhar destruição em uma escala nunca antes vista. E então, as 7 trombetas começam a soar. A primeira trombeta, um estrondo assola os céus, e granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 de todas as árvores, toda a vegetação, destruídas. O que antes era vida verdejante, agora se transforma em cinzas. A segunda trombeta soa. Uma grande montanha em chamas despenca no oceano. Imagine isso. O mar fervendo, ondas colossais, 1/3 das criaturas marinhas mortas e os navios, todos afundados. Na terceira trombeta, uma estrela. Não qualquer estrela, mas absinto, cai do céu e contamina as águas doces. Rios e fontes de vida se tornam veneno, e muitos morrem ao beber daquilo que antes os sustentava. Quando a quarta trombeta toca, o próprio universo parece estremecer. 1/3 do sol, da lua, das estrelas, apagados. O dia e a noite perdem seu equilíbrio, mergulhando a terra em trevas parciais, mas suficientes para trazer desespero. E então, vem a quinta trombeta. O abismo se abre mais uma vez. Os gafanhotos demoníacos voltam, voando como sombras em meio ao caos, perseguindo os que não têm a marca de Deus. Mas se isso já não fosse aterrorizante o bastante, a sexta trombeta liberta os 4 anjos demoníacos, comandando um exército colossal. 200 milhões de cavaleiros atravessam a terra, semeando destruição e matando 1/3 da humanidade. Finalmente, a 7ª trombeta ecoa nos céus, e com ela a voz que anuncia: o reino de Deus está próximo. Mas antes que a paz reine, o julgamento de todas as nações deverá acontecer. Tudo isso é apenas uma amostra do que está por vir. E então, a quinta trombeta ressoa pelos céus. O som é diferente de todos os outros, mais profundo, mais aterrorizante. Uma estrela cai do céu, e com ela, o abismo sem fundo é aberto. A terra estremece, o céu se escurece, enquanto uma densa fumaça sobe, obscurecendo a luz do sol e envenenando o ar. E de dentro dessa escuridão,
algo emerge, algo que a mente humana mal pode conceber. São eles, os gafanhotos demoníacos. Mas esses não são simples insetos, não. Eles são monstros. As Escrituras os descrevem de uma forma tão perturbadora que apenas imaginar já é o suficiente para gelar o sangue nas veias. Essas criaturas saem como um exército, cada uma parecendo um cavalo blindado, fortes, imponentes, preparadas para a guerra. Mas o que te deixará sem fôlego são os detalhes. Eles têm coroas douradas sobre a cabeça, sinal de poder. Seus rostos, estranhamente, são humanos. Olhos que encaram com uma expressão quase de zombaria, como se desfrutassem do tormento que estão prestes a causar. E então, o contraste aterrorizante. Cabelos longos, como os de mulheres, fluindo, mas ao mesmo tempo grotescos. E os dentes. Ah, os dentes. Dentes como os de leões, prontos para despedaçar qualquer coisa em seu caminho. Mas talvez o pior seja a cauda. Uma longa, ameaçadora cauda de escorpião, equipada com um ferrão venenoso. E com esse ferrão, eles não matam suas vítimas. Eles as atormentam. Uma dor tão intensa, tão insuportável, que as pessoas imploram pela morte. Mas a morte, como já vimos, não virá. Esses gafanhotos não estão aqui para trazer alívio, mas para estender o sofrimento. Eles caçam aqueles que não têm o selo de Deus, espalhando terror e pânico em cada grito que ecoa na escuridão. E você? Você já imaginou algo assim? Porque quando a quinta trombeta soar, não haverá lugar seguro. E agora, diante de tudo isso, resta uma pergunta que ecoa no meio desse caos. Você está preparado? Porque não se trata apenas de uma história apocalíptica distante. Não é só um relato de destruição e desespero. É um alerta, um chamado. Cada trombeta, cada visão aterradora é um lembrete de que o tempo está se esgotando. E o que resta? Nossa vida espiritual, nossa conexão com Deus. Lucas 21, 36 nos dá um aviso claro. Estejam sempre vigilantes e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Essa vigilância não é opcional, é uma necessidade, uma urgência. Se esses eventos profetizados estão por vir, o que você está fazendo hoje para se preparar? Não apenas fisicamente ou emocionalmente, mas espiritualmente. Como está seu relacionamento com Deus? A vida que levamos agora, a cada escolha, a cada pensamento, a cada ação, está moldando nosso destino espiritual. O que está em jogo não é apenas nossa sobrevivência neste mundo, mas nossa alma. O tempo de se preparar é agora, antes que as trombetas comecem a soar. Há uma promessa de segurança para aqueles que estiverem em Cristo, para aqueles que viverem vigilantes e firmes na fé. Mas estar em Cristo exige dedicação, entrega e uma vida vivida em constante comunhão com Ele. Não dá para adiar, não dá para ser negligente, não dá para esperar até que o caos comece para buscar salvação. O convite é simples, mas profundo. Esteja pronto. Viva sua vida com o propósito de estar preparado para o que está por vir. Que seu relacionamento com Deus seja seu maior refúgio, sua fortaleza, quando o mundo começar a desmoronar ao seu redor. Porque no fim, o que importa não é o terror que desce do abismo, nem os gafanhotos que voam com ferrões, nem as trombetas que ecoam. O que importa é onde você estará, ao lado de Deus, ou perdido na escuridão. E você está vigilante? E então, chegamos a uma realidade ainda mais sombria. Apocalipse 12, 12 nos alerta. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, porque sabe que o seu tempo é curto.
Essa fúria é um desespero, um ódio profundo que Satanás carrega, porque ele sabe que sua derrota final está cada vez mais próxima. Ele não tem tempo a perder. E como um leão enjaulado, Satanás por muito tempo foi contido. Mas agora, a porta foi aberta e o leão furioso está à solta, percorrendo a terra com sede de destruição. Imagine esse leão, antes confinado, andando de um lado para o outro, esperando o momento de ser solto. E então, num instante, ele é liberado e corre descontrolado, atacando com uma fúria incalculável. O mesmo acontece com Satanás. Ele está aqui, andando entre nós, com o único objetivo de desviar, enganar e destruir. Ele não ataca de forma aleatória. Seus alvos são claros, nossas almas. A batalha que ele trava não é apenas contra Deus, mas contra cada um de nós. Sua guerra é pessoal. Desde sua rebelião no céu, quando ele foi expulso, seu maior desejo é desviar o máximo de almas possível, afastando-as de Deus e condenando-as a uma eternidade de escuridão. E o que isso significa para nós? Significa que vivemos em um campo de batalha espiritual. Satanás está à espreita, esperando o momento certo para atacar nossas fraquezas, para plantar dúvidas, medos, tentações. Ele quer nos ver longe da presença de Deus. Ele quer nos ver destruídos. Essa é a fúria do diabo. Ele sabe que seu tempo é curto e quanto mais o fim se aproxima, mais violento ele se torna. Suas artimanhas, suas ciladas, são todas parte de sua estratégia para nos afastar da verdade. Mas mesmo diante dessa fúria, há algo que Satanás não pode mudar, ele já perdeu. A batalha final será vencida por Cristo, e aqueles que permanecem firmes na fé, aqueles que mantêm sua vigilância, estarão seguros. Mas até lá, o leão continua à solta, tentando devorar tudo e todos em seu caminho. A questão agora é: você está pronto para resistir? A Bíblia nos instrui a sermos sábios, a buscarmos discernimento e a estarmos preparados para o retorno de Cristo. Como nos foi dito em Lucas 21:36, devemos orar e estar sempre alertas para que possamos escapar de tudo o que está por vir e estar de pé diante do Filho do Homem. Isso não é um chamado para viver em pânico, mas um convite à preparação espiritual. Um chamado para colocar nossa fé, nossa esperança e nossa confiança no único que é capaz de nos salvar. Jesus Cristo é nossa esperança abençoada, o único em quem podemos confiar completamente. Cada dia que passa nos aproxima de seu retorno glorioso e, enquanto aguardamos, precisamos garantir que nossos corações estejam ancorados em sua verdade, que nossas vidas estejam focadas nele, pois no final não há nada a temer. Aquele que venceu a morte está conosco. E enquanto Satanás faz o possível para nos desviar, nós temos a promessa de que em Cristo somos mais que vencedores. Então, permaneça firme, não perca a esperança. O Rei está voltando e com ele a promessa de uma nova vida, livre de toda dor, tristeza e escuridão. Que sua fé seja inabalável, que sua vigilância seja constante e que seu coração esteja sempre preparado para o dia glorioso do retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os sinais dos tempos já estão diante de nós, e muitos deles estão se cumprindo aos nossos olhos. A Bíblia nos alertou que, nos últimos dias, surgiriam pessoas dizendo ser o Cristo, enganando a muitos. E, de fato, esses falsos profetas já andam pelo mundo, manipulando e seduzindo aqueles que estão distantes da verdade. Mas nós, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos ser levados por essas ilusões. Nosso foco, nossa verdadeira prioridade
deve estar em buscar a Deus com todo o coração. Não se trata de olhar para os acontecimentos e tentar decifrar cada sinal com ansiedade, mas de investir nosso tempo e energia em algo muito mais profundo, um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Conhecer a Cristo é a maior segurança que podemos ter neste mundo cheio de incertezas. Ele nos prometeu um futuro de paz, alegria e vida eterna ao lado de Deus. Um lugar onde as dores deste mundo não mais existirão, onde não haverá mais lágrimas e a maldade será coisa do passado. Imagine estar em um lugar onde a luz da presença de Deus brilha incessantemente, onde não há mais sofrimento, morte ou tristeza. Esse é o destino que aguarda os que permanecem fiéis, que buscam a face do Senhor e perseveram até o fim. E enquanto aguardamos esse glorioso futuro, somos chamados a manter nossos olhos fixos em Jesus, a nossa única fonte de esperança verdadeira. Que cada dia vivido aqui seja um reflexo dessa esperança, dessa certeza de que o melhor ainda está por vir. Pois em Cristo já recebemos a promessa da vida eterna e o que está por vir é infinitamente maior do que tudo que possamos imaginar. O Senhor nos deu sinais claros, não para nos alarmar, mas para que estejamos preparados. A batalha espiritual é real, mas o fim já foi escrito. E para os que estão em Cristo, o fim é apenas o começo de uma eternidade gloriosa ao lado do Pai. Que possamos estar prontos, vigilantes e cheios de fé, aguardando com alegria o retorno de nosso Salvador e a plenitude da vida eterna que Ele nos prometeu. Em meio às adversidades, em meio aos desafios que a vida apresenta, a fé se ergue como uma fonte inesgotável de força e esperança. Quando tudo ao nosso redor parece escurecer, é a fé que nos mantém de pé, que nos lembra que não caminhamos sozinhos. Deus está presente guiando cada passo, sustentando-nos nos momentos mais difíceis. E é essa mesma fé que nos dá coragem para enfrentar os desafios do presente e a incerteza do futuro. A fé nos faz olhar além das circunstâncias, além da dor e do medo, e enxergar a promessa de um amanhã melhor, uma eternidade gloriosa ao lado de Deus. Porque em Cristo, o melhor ainda está por vir. Por isso, não devemos guardar essa fé apenas para nós. Somos chamados a inspirar os outros, a ser faróis de esperança em um mundo que tantas vezes parece perdido. Nossa fé deve brilhar intensamente, iluminando os caminhos daqueles que estão ao nosso redor, mostrando-lhes que, mesmo em meio às maiores tempestades, Deus está no controle. A fé nos permite ver além do presente e nos dá a certeza de que, com Deus ao nosso lado, não há obstáculo intransponível. Com ela, podemos mover montanhas, enfrentar gigantes e atravessar desertos, sabendo que o nosso destino final é a paz e a alegria eternas com o Senhor. Que em cada dia possamos manter essa chama viva em nossos corações. Que nossa caminhada seja um reflexo dessa fé inabalável e que, ao confiar plenamente em Deus, possamos viver com a convicção de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E assim, permanecendo firmes, continuaremos a trilhar nosso caminho de fé, confiando que o que Deus tem reservado para nós supera qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Que essa certeza, essa esperança seja a nossa força, hoje e sempre.